Olá, sou eu, professor Michael Douglas, e vou dar continuidade ao pensamento epistemológico que eu já comecei na aula passada do Bacon e do Locke. Nesta aula vamos trabalhar de forma bem minuciosa o pensamento do empirista David Hume. Vamos começar dizendo que ele é escocês, né? E o David Hume, ele tem um livro que é clássico na história da humanidade, que cai no Enem, e quando cai no Enem, cai trechos desse livro, que já foi remodelado com o tempo, novas edições, e o nome final dele é A Investigação sobre o Entendimento Humano, escrito e publicado em 1748. Neste livro, ele vai mostrar o que nós chamamos de uma ciência do ser humano. Ele é empirista. Ele está apoiado no pensamento de Bacon e de Locke. Ele é um grande crítico de René Descartes e da lógica aristotélica. Só que ele tem a peculiaridade dele. Ele é considerado o empirista mais radical de todos. A gente vai entender por quê. Então, para começar a ideia empírica ou do empirismo de David Hume, nós começamos a entender até onde ele quer levar o nível da experiência na relação com o conhecimento da verdade. Diz o racionalismo: vamos iluminar a ciência para que ela consiga encontrar de forma racional as verdades do mundo. Disse o empirismo de Francis Bacon e de John Locke que o conhecimento deveria se servir de uma forma geral, mais em Bacon do que em Locke, mas não deixa de estar em Locke também, desse domínio da natureza para, compreendendo a natureza, beneficiar o ser humano. A proposta de David Hume é diferente. Além de entender a natureza para o benefício humano, a grande questão de Hume é uma ciência para o ser humano. Vamos usar a mesma ciência que existe aí, que está aí para conhecer a natureza, para entender os limites do conhecimento do ser humano. Ao invés da natureza ser o objeto da nossa ciência, em David Hume, o homem parece agora ser o objeto da sua ciência. Então, a partir dessa ideia de David Hume, nós vamos começar a entender como a experiência justifica não só a realidade, mas justifica agora o próprio ser que conhece. A primeira coisa que David Hume vai argumentar é a existência de percepções. Vamos entender este nome percepções de uma forma bem geral, tá? A percepção é tudo aquilo que se apresenta à nossa mente. Só que as percepções, elas podem ser as impressões, e você tem, por outro lado ali, as ideias, tão combatidas pelos empíricos, né? Como se fossem sempre consequência da experiência. Em David Hume, continua assim. Só que ele faz um jogo mais radical para provar que não existe ideia independente dos sentidos. Então vamos começar esse pensamento de David Hume argumentando que para ele tudo não passa de uma questão de intensidade. E ele pode provar que a experiência sempre será mais vívida do que as ideias. Com a ideia de percepção dele, então, fica claro que toda a experiência que eu tenho fica armazenado na memória. Mas toda a experiência que eu tenho, meu querido aluno, pode prestar atenção. Você tem aquela experiência. Vamos fazer aqui uma analogia com cores. Aquela experiência se apresenta de uma cor forte e vívida. A memória daquela experiência sempre se apresenta com uma cor mais opaca, mais amorfa. O que é que significa para David Hume? Que todo conhecimento que está na minha mente só tem garantia quando está próximo da sua experiência. E a prova disso é que a nossa memória tem aquelas mais vívidas e aquelas mais apagadas, mas até a mais vívida das memórias é mais opaca do que a experiência que nós fizemos naquele momento.
Então, essa relação de vivacidade garante para David Hume que é da experiência que vem o verdadeiro conhecimento e que não existem as ideias inatas que o Descartes tanto defendia. Primeira parte, então, do pensamento de David Hume é essa certeza que as percepções vêm exclusivamente da experiência e que a prova disso é justamente essa vivacidade que a experiência tem diante da realidade para nós. Outra coisa que ele vai deixar claro é que essas nossas percepções podem ser percepções tanto simples como percepções complexas. Pensa aqui comigo, as percepções simples são aquelas características que nós vemos das coisas. Vamos dar alguns exemplos aqui para você entender. Eu posso sentir frio, eu posso ver a transparência da água, eu posso sentir o odor de alguma coisa. Então, quando eu uso os meus sentidos para ter algo de experimental no mundo, de experiência com as coisas, eu estou tendo uma percepção simples. Eu estou lidando com as características daquelas coisas. Esta percepção simples para o filósofo sempre gera uma ideia simples. E não esqueça, a ideia é sempre mais apagada, mais escurecida. Então, toda percepção simples gera uma ideia simples, diz David Hume. E existem as percepções complexas. Um pouco diferente do John Locke, perdão pela voz, voltei ao normal. Enquanto para Locke as ideias simples e as ideias complexas são caracterizadas pela unidade e pela multiplicidade, pelo conjunto de ideias simples na complexa, em David Hume não são assim. A percepção simples é a percepção das qualidades e geram ideias simples. Eu posso pensar no frio, eu posso pensar na transparência. As ideias complexas são exatamente o objeto de onde eu tenho aquela experiência. Por exemplo, quando eu penso na característica de transparência, eu penso no ser a água que é transparente. A ideia complexa, então, é a água. Quando eu penso, por exemplo, em odor, quando eu penso em odor, eu penso em alguma coisa que não cheira bem. Este ser é o que ele está defendendo aqui como ideia complexa. Então, ideia simples, as características que os seres têm. Ideia complexa, o ser no mundo e a capacidade racional de percebê-las. Para toda percepção simples, vêm as ideias simples. Para toda percepção complexa, vem a ideia complexa. Lembrando que a ideia sempre mais apagada. Dentro desse movimento, nós damos prosseguimento ao que David Hume vai justificar como o trabalho da imaginação. Diz ele, a nossa imaginação, ela trabalha muito. Então, nós temos no nosso intelecto aqui ideias simples e complexas, vindo das percepções simples e complexas. E essas ideias na nossa cabeça, elas se multiplicam. Que ele vai chamar, inclusive, isso de propriedades, ou vai chamar de princípios da associação de ideias. Este princípio da associação das ideias se dá de três formas. Ou seja, vamos entender isso aqui. Na minha mente existem ideias simples e complexas. E como eu relaciono essas ideias? Por meio desses princípios de associação. Os três princípios de associação são exatamente a contiguidade, a semelhança e a causa e o efeito. A contiguidade se baseia sempre na lógica da causa, aliás, do espaço e do tempo. Causa e efeito é causa e efeito. Contiguidade, espaço, tempo. Vamos cá. Diante de uma relação de espaço e tempo, eu consigo fazer relação entre coisas em momentos diferentes e em espaços diferentes. Eu vou dar um exemplo meu para você entender, tanto na contiguidade como na semelhança, para você entender a diferença das duas, que eu percebo que na maioria das vezes as pessoas têm dificuldade de comparar. Mas dentro da contiguidade,
Está ali a relação que eu faço sentimental. É uma comparação sensitiva. Vamos lá, vamos entender. Uma vez eu fui para um estado, aqui do Brasil, e como eu tive uma adolescência muito religiosa, né, graças a Deus, eu vivia dentro de igreja, eu viajava em grupos de igreja e vivi muitos momentos ricos e muitos momentos de fé na minha igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu viajei para esse estado, eu entrei dentro de uma igreja e ao sentar na igreja, eu vi o lugar onde guardam o sacramento da Eucaristia. E no momento que eu olhei para ali, eu senti em mim toda aquela efervescência religiosa que eu sentia quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Tudo aquilo que eu sentia, aquele lugar me fez voltar a sentir. Isso é a contiguidade. Outra relação de contiguidade é quando você vê fevereiro nascendo no ano e as pessoas automaticamente lembrarem e sentirem a alegria do carnaval. Junho, a mesma coisa, e assim por diante. Esta é a relação de contiguidade que a nossa mente faz. Outra relação que nós fazemos na nossa mente é a relação de semelhança, e eu vou usar o mesmo exemplo primeiro que eu usei para você entender. Na igreja onde eu cresci, tem uma estátua na frente. E ao chegar nessa igreja, que eu viajei lá para outro estado, tinha uma estátua na frente. Longe dessa igreja de onde eu comecei a minha vida, eu viajei para lá muito tempo depois, e ao chegar na igreja, automaticamente eu me lembrei da igreja onde eu cresci. É uma relação de semelhança. Não foi sensação de sentimentos, foi uma sensação de semelhança. Não é assim? Outro exemplo, você está viajando para algum lugar, ou então no mesmo lugar mesmo. Você entrou uma vez numa loja que teve ali uma experiência qualquer. Aí você entra na outra loja que acha parecido e se lembra automaticamente da outra. Semelhança. Entendido? E a terceira relação que nós fazemos na nossa mente é a relação de causa e efeito. Na relação de causa e efeito é muito simples. É onde está o grande problema para David Hume. Toda vez que há fogo, nós imaginamos que há fumaça. Toda vez que você sai numa chuva, você vai ficar molhado. E essas relações de causa e efeito, para David Hume, não fazem muito sentido. Ele vai dizer que nós temos isso na nossa cabeça, isso é um erro, e não necessariamente um está relacionado ao outro. E por que nós imaginamos sempre esta relação entre causa e efeito? Porque estamos habituados. É isso mesmo. É a questão do hábito em David Hume. Quando nós pensamos em hábito, nós começamos a entender como se processa o conhecimento humano. Então, uma das coisas tristes que David Hume vai dizer é sobre a ideia de Deus e do eu. Vamos entender isso aqui para compreender mais profundamente essa ideia do hábito dentro da causa e do efeito. Uma vez que tudo se dá pela experiência, nós temos diante de nós a impossibilidade de conhecer aquilo que não entrou pelos sentidos. Não é possível para David Hume conhecer aquilo que não entra pelos sentidos. Então, de onde veio a ideia do eu? De onde vem a ideia de Deus? De acordo com David Hume, nós fazemos experiências, e essas experiências que nós temos no mundo nos dão ideias. Ideia de onipotência, ideia de onipresença. Essas ideias vão conjecturando em nós a ideia de um ser superior. E a ideia de Deus nasce, então, das várias experiências do ser humano. A mesma coisa é a ideia de eu para David Hume. Não existe um eu transcendental, abstrato no mundo. O que existe são experiências que eu faço no mundo que começam a me comprometer comigo e me compreender. E a partir do momento que eu começo a pensar em mim dentro dessas experiências, eu crio a ideia de um eu.
É só você tentar pensar assim, para ver se ele tem razão. As crianças, quando elas nascem, elas não têm ideia do que elas são. Elas vão se formando. Depois, com o tempo, ela consegue se perceber diferente da sua mãe com o tempo. É nesta base que o David Hume se justifica. Agora vamos voltar à questão do hábito. O hábito, em David Hume, é o maior problema da humanidade. E o maior problema da humanidade, além dessas associações de ideias que confundem nossa mente, porque perde essa noção de empiricidade, de experiência, é a causa e o efeito, a maior delas. Porque David Hume vai dizer assim, e ele usa um exemplo que é tradicional na obra dele. A bola de boliche. De boliche não. Eu erro isso durante anos. Eu sempre falo boliche, mas não é boliche, é sinuca. Sinuca. Toda vez que vai jogar sinuca, a gente percebe que uma bola bater na outra gera uma força que movimenta a outra. A gente vê o atrito, vê a bola se mexendo, mas não vê essa força que move. A gente não entende, a gente pode até compreender matematicamente a força mecânica que está sendo usada ali, mas a gente não consegue ver. Olha que ele não aceita o que não entra pela experiência. Então, isso para nós não justifica que aquilo vai acontecer sempre. Mas tantas vezes aconteceu de uma bola bater na outra e empurrar, que a gente cria até teorias que justificam isso. Então David Hume vai justificar que essa ideia de causa e efeito sendo um erro, não pode garantir um conhecimento seguro e verdadeiro. Não podendo haver um conhecimento seguro e verdadeiro, ele diz que quando nós confiamos na causa e efeito como possibilidade de entender o mundo, nós estamos baseados na irracionalidade, na crença e no hábito. Não na racionalidade, não na empiricidade, não na certeza. Em outras palavras, você está vendo um David Hume que está se tornando tão radical que chega a dizer que o conhecimento humano é irracional, ele se transforma de empirista para cético. Como é que isso acontece? Uma vez que ele começa a discorrer que existem relações na vida humana, ele justifica, galera, de uma forma exemplar, a ideia das relações das ideias e das questões de fato. Diz ele, as relações entre as ideias, a matemática, a álgebra, a geometria, de forma exata, conseguem traduzir matematicamente a realidade de forma certa. Matematicamente está certo. Mas as questões de fato, que é justamente as experiências particulares dos indivíduos, não justificam realidade. Por quê? Porque eu experimento de uma forma, você experimenta de outra. Como nós só podemos ter certeza a partir da experiência, todo conhecimento é particular. Então, quando soma minha, soma a sua, soma de todo mundo, nós vamos ter conhecimentos diferentes, de subjetividades diferentes, o que impossibilita que o conhecimento seja absoluto, geral e certo. Ceticismo porque ele acredita que não é legítimo nem mesmo o conhecimento empírico. Não podemos confiar na razão, não podemos confiar na experiência, porque a nossa ciência está fadada a essa irracionalidade, uma vez que é crença. Eita problemão que o David Hume nos colocou, hein? Um ceticismo em pleno século XVIII, e quem vai resolver esse problema é o grande filósofo Immanuel Kant, que ficará para um próximo vídeo. Muito obrigado por hoje e até a próxima vez. Valeu!